Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Medmex Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva. Olá, graça e paz. Sou o pastor Hamilton Silva. Você está no nosso programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todo sábado às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Esse é mais um programa da TC Multimídia. O nosso programa tem a direção competente do nosso querido amigo Lucimar Faria. Eu quero agradecer a Deus pelos nossos queridos patrocinadores que têm sido instrumento de Deus para nos abençoar e abençoando também a sua vida por meio do patrocínio do programa. Dentre eles a QS Seguros e a sanduicheria Medmex. Os meus queridos irmãos também, outros patrocinadores, os seus nomes virão nos créditos finais. Antes de nós darmos início à exposição da palavra, eu quero desafiar você a curtir, comentar, compartilhar, se inscrever no canal da Goiás é Mais TV e baixar o app para que você tenha acesso a todos os programas da Goiás é Mais TV, bem como também o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva e o culto também Boas Novas, que vai ao ar também pela Goiás é Mais TV, todo domingo às 18 horas. Eu quero convidar você para que esteja conosco presencialmente também ali na Igreja Presbiteriana Boas Novas, na rua C160, quadra 331, lote 1, casa 1, no Jardim América, na Praça C, 114. Você é o nosso convidado. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Vamos ler as Escrituras? Estamos expondo o Salmo de número 23. Hoje nós vamos expor o versículo 2 e o versículo 3. Mas para que você se inteire de todo o texto, né, da primeira exposição que nós fizemos, nós vamos ler o verso 1º, 2º e o verso de número 3. Diz assim a palavra de Deus: O Senhor é meu pastor, de nada terei falta. Em verdes pastagens me faz repousar e me conduz a águas tranquilas. Restaura-me o vigor, guia-me nas veredas da justiça por amor do seu nome. Vamos falar com Deus, pedir que Deus, em nome de Jesus, nos dê entendimento, esclarecimento da sua palavra, que esta palavra desça ao seu coração e faça bem a sua alma, em nome de Jesus. Ó Deus, muito obrigado, Pai, pela santa, gloriosa e bendita oportunidade de estarmos aqui, ó Deus, para conduzirmos mais um programa Boas Novas. O Senhor tem sido gracioso, maravilhoso, o Senhor tem nos abençoado. Ó Deus, que por meio da exposição da Tua Palavra, Senhor, o Senhor produza nos corações descanso, esperança, alegria e edificação. Ó Deus, mesmo em um mundo turbulento, cheio de lutas e dores, mas, ó Deus, sabemos que o Senhor é aquele que cuida de quem se aproxima do Senhor. E o Senhor Deus é o Deus que restaura a alma, é o Deus que traz refrigério ao coração. Senhor Deus, obrigado porque estamos no 3º ano do programa Boas Novas. Ó Deus, muito obrigado pela família da TC Multimídia, da pessoa do Lucimar. Ó Deus, que o Senhor permita que a Goiás é Mais TV possa crescer mais e mais, sendo instrumento do Senhor para a expansão do Teu reino. Senhor Deus, eu oro agradecido em nome de Jesus. Amém. Meu querido, a vida muitas vezes tem sido para nós difícil. Nós nos deparamos com as aflições do mundo, com as angústias da vida, com as tribulações da vida, nos deparamos com sonhos frustrados, com o cansaço da nossa mente, com a tristeza do coração. E muitas vezes nós estamos querendo alcançar um porto seguro,
queremos alcançar um lugar de descanso, queremos alcançar um lugar de refrigério. E muitas vezes a gente fica pensando, quem sabe isso pudesse estar à beira de um rio, de águas correntes, águas calmas, na praia, na beira do mar, ou em um outro lugar que pudesse trazer paz e tranquilidade ao meu coração, onde eu pudesse descansar de tantas lutas e aflições da vida e preocupações do dia a dia. Olhando para as Escrituras, o salmista Davi, ele tem um anseio no seu coração e deseja, expressa no seu coração esta fé, esta confiança em Deus. Davi era um pastor de ovelhas, e sendo pastor de ovelhas, ele estava plenamente consciente e ciente de como deveria tratar, como era o relacionamento dele com as ovelhas, e como a ovelha reage, quais as peculiaridades, quais as particularidades da ovelha. Então Davi, ele se coloca nessa condição de pastor e traz-nos a ideia de como a nossa vida se assemelha à vida de uma ovelha. Ele coloca também na condição de pastor, como um pastor pode cuidar das ovelhas. Assim sendo, na semana passada nós fizemos a exposição do primeiro versículo, fazendo a afirmação das Escrituras, uma afirmação definitiva: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Então a figura do pastor nas Escrituras é a figura daquele que zela, cuida, protege, que alimenta. E a figura do rei era uma figura de pastor. Essa figura de rei, como pastor que cuidava das ovelhas, é a figura que o Salmo, por exemplo, o Salmo 95 faz uso dessa figura, também aqui no Salmo 23, e há vários textos colocando Deus como pastor, e aponta para Jesus Cristo em João capítulo 10, apresentando Jesus Cristo como o supremo e como glorioso pastor. Mas eu quero nesses dois versículos, versículo 2, versículo 3, trazer o tema para a nossa reflexão, o seguinte: o que o pastor faz por mim? É uma pergunta muito interessante se nós observarmos a partir da exposição do texto. Em primeiro lugar, ele me faz repousar em pastos verdejantes. Quando nós olhamos a figura da ovelha, a ovelha ela também tem o trato no seu intestino, o trato digestivo ruminante. Então, à medida que o pastor alimenta as ovelhas, então as ovelhas ela tem a tendência de deitar nos pastos para que ela possa descansar e assim haja uma ruminação em paz, uma ruminação tranquila. Então a ovelha repousa. É interessante, quando porventura a ovelha tem dificuldade de se levantar, o pastor ele precisa ir lá levantar a ovelha. Pois se a ovelha não levantar, estando com o estômago cheio, a ovelha pode sufocar. E aí o pastor então ele está atento, ele leva as ovelhas para as verdes pastagens, para as melhores pastagens. E quando as ovelhas estão ali depois de se alimentar, as ovelhas então elas repousam para descansar. E nas Escrituras nós temos alguns textos que tratam acerca da ovelha nessa condição de pastoreio, nessa condição de alimento. E os escritores bíblicos, aqui que eu quero fazer a citação do Velho Testamento, faz essa ligação entre as ovelhas e as pessoas, ou como a Escritura também chama, dizendo que o povo de Israel, nós somos ovelhas do pastoreio do Senhor, ou ovelhas do seu rebanho. Sofonias, no capítulo 3, verso 13, um dos profetas menores, diz assim: o remanescente de Israel não cometerá injustiça, não mentirão, nem enganarão uns aos outros, comerão e dormirão em segurança, e não haverá quem os atemorize. É interessante quando as ovelhas estão descansando depois de se alimentar, o pastor está vigiando
a ovelha. O pastor está vigiando o descanso da ovelha. E a Escritura diz para nós, as Escrituras nos afirmam que nem dorme, nem dormita, nem cochila o guarda de Israel. Portanto, enquanto nós dormimos, o pastor, o Supremo Pastor, cuida de mim e de você. No Salmo 65, dos versos 11 a 13, a Bíblia diz assim: coroas o ano com boas colheitas, tuas pegadas deixam um rastro de fartura. Os pastos do deserto ficam verdes e as encostas dos montes florescem de alegria. Os campos estão cobertos de rebanhos e os vales forrados de cereais. Toda a terra grita e canta de alegria. Se você der uma olhada no livro de Gênesis, acerca da história de José e os seus irmãos, você vai ver ali que os pastores de ovelhas, muitas vezes, eles iam com seus rebanhos para lugares mais longe, lugares mais distantes, para que as suas ovelhas tivessem um lugar de verdes pastagens. Então aqui a palavra de Deus fala acerca que a dificuldade, que nas lutas, que nos desertos, Deus vai florescer o deserto para que as ovelhas possam se alimentar. Então, aplicando essa figura à minha vida, à sua vida, muitas vezes nós podemos até andar em lugares desertos, mas tem ali um lugar onde nós podemos encontrar as verdes pastagens. Deus nos leva a lugares abençoados para que a nossa dor e sofrimento sejam mitigados, sejam aplacados pelo cuidado e a bênção de Deus. Ezequiel também, falando dessa circunstância, capítulo 34, verso 14, diz assim: sim, eu lhes darei bons pastos nas altas colinas de Israel. Elas se deitarão em lugares agradáveis e se alimentarão nos pastos verdes das colinas. São bênçãos de Deus sendo preparadas e derramadas para as suas ovelhas. O que o pastor faz por mim? Em segundo lugar, leva-me para junto das águas de descanso. As ovelhas, elas possuem densas lãs e, por conseguinte, as ovelhas não podem ir para águas turbulentas ou águas com correntes. O pastor leva as suas ovelhas para águas tranquilas, para águas calmas, para que a ovelha possa matar a sua sede tranquila e aquela lã não venha se a encharcar, porque se aquela lã encharcar em meio às correntezas, a ovelha seguramente irá se perder. Então o pastor tem esse cuidado de levar essas ovelhas para junto das águas de descanso. Portanto, ele procura riachos tranquilos para o seu rebanho. A figura que Apocalipse, capítulo 7, versículo 17, ao falar deste assunto, apontando para Jesus Cristo como sendo o Cordeiro, diz assim: pois o Cordeiro que está no centro do trono será seu pastor, ele os guiará às fontes de água viva e Deus enxugará de seus olhos toda a lágrima. Lembrando claramente acerca deste assunto, Jesus Cristo ele diz para aquela mulher samaritana que ele tem rios de água viva do interior, aquele que crê em Jesus, do seu interior fluirão rios de água viva. E o próprio Senhor Jesus Cristo também diz em João capítulo 6, que aquele que bebe o meu sangue jamais terá sede. Perceba, entenda esse cuidado de Deus para com a minha vida, para com a sua vida. Então ele é a fonte das águas, aonde nós podemos beber e jamais ter sede. O que o pastor faz por mim? Em terceiro lugar, refrigera-me a alma. E aqui a versão que eu li para você diz o seguinte, o verso 3: restaura-me o vigor. Entenda, perceba isso, restaura o vigor daquela alma, daquela ovelha que está cansada, a ovelha que está abatida. É interessante, o pastor, ele muitas vezes a ovelha tem que andar a lugares distantes para se alimentar, mas o pastor tem a convicção, tem a certeza que ele vai levar a sua ovelha para verdes pastagens e vai levar a sua ovelha para beber água limpa, cristalina, e ali a sua ovelha, a ovelha então retornará e restaurará o vigor da caminhada, o vigor da luta, o vigor da batalha, né? Depois dos perigos,
agora a ovelha pode então ter assim o seu vigor sendo restaurado. Em último lugar, segundo o versículo 3, o que o pastor faz por mim? Guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Então, queridos, isso tem a ver, então, que o Senhor ele é a garantia do relacionamento. E é interessante que aqui, no final do versículo 3, nós temos a motivação. Qual é a motivação do pastor de cuidar da ovelha? A motivação está colocando aqui, apontando para o próprio Deus, por amor do seu nome. Portanto, assim o pastor ele tem um nome a zelar. Se você olha, por exemplo, na figura do pastor apontada para Jacó, Jacó, quando ele vai conversar com seu sogro Labão, Jacó ele diz o seguinte: olha, nunca perdi uma ovelha sua. Eu andava no calor do dia e na friagem da noite. Eu lutava contra as feras, contra os perigos, para que eu pudesse apresentar todas as ovelhas cuidadas. Então, naquele aspecto, Jacó estava apresentando ao seu sogro a sua hombridade, a sua honradez, o seu respeito. Ele tinha um nome a zelar. Então, esta figura, o pastor, ele tem um nome a zelar. E nesse sentido, a própria palavra de Deus nos diz no Salmo 5, versículo 8: conduz-me pela tua justiça, Senhor, para que meus inimigos não me vençam. Remove os obstáculos do teu caminho para que eu o siga. Então, ainda, queridos, perceba que a retidão tem a ver com os valores, com os princípios e com os propósitos. Então, aqui a ovelha é levada em lugares retos. A ovelha é levada em lugares em que de fato ela não venha a tropeçar, de fato ela não venha a cair. E esta retidão apontada então para a pessoa de nosso Senhor Jesus Cristo traz para mim, querido e querida, a ideia de que essa justiça aplicada em nós por meio de Jesus Cristo, Jesus então nos conduz em retidão, Jesus nos conduz em santidade, porque Ele vai adiante, Ele é o supremo pastor, Jesus é o sol da justiça, é Ele que conduz a mim e conduz a você. A justiça foi aplicada em mim, em você, por meio da morte de Jesus Cristo. Eu obtive então a justificação dos meus pecados. Mas como eu posso terminar, meu querido, minha querida, o programa de hoje? Eu quero colocar para você pelo menos 3 aplicações. A primeira: o Senhor guia seu povo para livrá-lo do mal. O pastor tem essa responsabilidade de guiar, mas a ideia de guiar exige de nós a obediência, exige de nós o desejo de ser guiado pelo bom pastor, de ser conduzido pelo pastor. Nós não podemos ser ovelha desgarrada, ovelha que quer fugir da presença do pastor. Mas se porventura isso ocorrer, o pastor ele deixa as 99 seguras lá no redil e vai atrás daquela ovelha que se perdeu. E quando ele encontra, ele a cura, ele a coloca, ele carrega nos braços. Então o Senhor guia seu povo para livrá-lo do mal. Segunda aplicação: o Senhor traz o seu povo de volta para si. Essa ideia do pastor que sai para buscar as suas ovelhas, o pastor que sai para reunir o seu rebanho, o pastor que sai enfrentando lutas e perigos para trazer de volta o seu rebanho. Assim Jesus Cristo, o supremo pastor, ele foi atrás das suas ovelhas, das ovelhas desgarradas, das ovelhas que estavam sem direção própria. Jesus Cristo diz em Mateus capítulo 9, a partir do verso 37, que ele olha para a multidão e se compadece delas, porque eram ovelhas que não tinham pastor. E ali diz a palavra de Deus, então, que ele ensina, ele começa a ensinar e a curar aquelas pessoas. Então, o bom pastor, ele vai atrás da sua ovelha e busca para si. Terceiro e último lugar: o Senhor cuida, governa, aconselha, protege e instrui. Assim, meu querido, minha querida, diante dos
sonho, dos desafios, do seu desejo de estar em lugar tranquilo, de estar em lugar de paz, Jesus Cristo, Ele nos conduz à paz. Jesus Cristo nos conduz à segurança. Jesus Cristo nos conduz à vitória, porque a Bíblia diz que somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou. Eu quero orar por você, orar por sua família, que você de fato e de verdade encontre paz, encontre a paz que procura, encontre o descanso que procura. E Jesus Cristo é a paz e é o descanso que você procura. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, obrigado, Senhor, pela Tua palavra. E é, Senhor Deus, que cada querido e querida que ouviu, que assistiu o programa, ó Deus, ele de fato encontre verdes pastagens, encontre descanso, encontre, ó Deus, água para refrigerar, encontre, ó Deus, o vigor que restaura. E, Senhor Deus, que cada um de nós sejamos ovelhas obedientes, ovelhas que ouçam a voz do pastor, ovelhas que reconheçam o seu verdadeiro pastor. E, Senhor Deus, há muitos pastores esparramados por aí, mas muitos são falsos pastores, são lobos roubadores. Ó Deus, e que a ovelha, de fato, ela compreenda que somente o Senhor Jesus, Ele é o verdadeiro pastor. Os demais pastores são auxiliares do pastor supremo, Jesus Cristo. Ó Deus, e que cada pastor tenha essa responsabilidade de que ele deve prestar contas ao Senhor, de entregar suas ovelhas cuidadas, protegidas e alimentadas. Senhor Deus, é a minha oração de que o Senhor abençoe as ovelhas do pastoreio do Senhor, em nome de Jesus. Amém. Meu querido, minha querida, até o nosso próximo programa, quando vamos fazer mais uma exposição do Salmo 23, a partir agora do versículo de número 4. Deus abençoe a sua vida, um bom final de semana, em nome de Jesus. Olá, graça e paz, sou o pastor Hamilton Silva, apresento o programa Boas Novas com o pastor Hamilton Silva, que vai ao ar todos os sábados às 18 horas pela Goiás é Mais TV. Estou aqui na sanduicheria Mad Max do meu amigo e irmão Júnior Lemos. A sanduicheria Mad Max, uma das patrocinadoras do nosso programa. Por isso eu gostaria de convidar você, incentivar você a fazer o seu pedido pelo delivery ou vir aqui buscar. Júnior, qual que é o telefone do delivery? Para você que quer pedir no Zap, é o 92 17 37 72. Para você que quer ligar no fixo, 3247 5595. Pessoal, valeu, conto com você. Um abraço, Deus abençoe. Programa Boas Novas. Apoio Quirinópolis Corretora de Seguros. Fone 64 3651 3606. Mad Max Sanduicheria. Fone 62 992 17 37 72. Programa Boas Novas. Apresentação: Pastor Hamilton Silva.